Oi, gente. Meu nome é Rafaela, né? Eu sou a dona do canal Armazenamento em Dia e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouco sobre o aparelho da seladora. No caso, o modelo que eu uso, né? O modelo que eu uso é essa daqui, da Electrolux, né? Ela é uma seladora mais simples, de uso doméstico mesmo, né? E assim, existem vários tipos de seladora, tem seladoras industriais, tem aquelas seladoras também que podem usar com alimentos que tenha água, né? Que não é o caso dessa. Né? Essa seladora, ela faz o serviço do vácuo, né? Que é retirar todo o oxigênio de dentro da embalagem e sela, para que o alimento não tenha contato com o oxigênio, né? E venha a definhar, estragar mais rápido, né? Então, o propósito de selar o alimento é justamente para que ele tenha um prazo maior de validade para posterior consumo, né? No caso, a seladora ela não serve somente para os alimentos, né? Eu vou falar um pouco da seladora para vocês, vou mostrar como ela funciona, tá certo? Essa seladora é muito prática e ela é muito fácil de manusear. Eu não tô ganhando nada da Electrolux, já vou avisando, né, pra estar falando sobre isso, mas é porque essa é a seladora que eu uso, né? Algumas de vocês, das seguidores, perguntaram para mim sobre alguns outros modelos de seladora, né? Eu nunca utilizei outro modelo, a que eu utilizei foi essa daqui, né? Por enquanto eu não tenho o objetivo, o propósito de adquirir outra seladora, mesmo porque essa daqui ela cumpre o que eu preciso, mas tem outras marcas, tem outros modelos, né? E cada uma com um valor diferente, né? Olá, hoje eu tô aqui para falar para vocês a respeito da seladora que eu utilizo, né, no armazenamento. E essa seladora aqui é o modelo da Electrolux, que eu adquiri no site da Electrolux, né? Antes de comprar, eu pesquisei, né, os comentários, pesquisei outras marcas e outros modelos. Essa seladora, ela na época ela custou 300 e pouquinho, acho que foi R$ 340, né? E ela faz o serviço de vácuo e selar, ou só selar. Então, ela, pro meu objetivo, ela é útil para mim, porque eu faço armazenamento doméstico, né? A gente sabe que existem seladoras industriais, onde elas são maiores, né? Aqueles alimentos que tem até líquido também, que dá para fazer armazenamento a vácuo, né? Selamento também, mas são seladoras bem maiores e industriais e são próprias para alimentos que contenham líquido. Esse tipo de seladora só pode fazer o armazenamento nela de alimentos secos, no caso de alimentos. Mas eu vou mostrar para vocês, eu não armazeno só alimento, também armazenamento de produto de higiene pessoal, né? Dá para armazenar com a seladora. Então eu vou estar apresentando a seladora agora para vocês, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora as partes da seladora, tá bom? Dos dois lados da seladora existem duas travas, tá? Nela que a gente vai travar na hora de selar, né? E aqui no interior dela a gente tem uma borracha preta e temos duas travinhas brancas. Elas servem, que elas são de plástico, na hora de você colocar o saquinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é um saco, daqui a pouco eu vou falar sobre o tipo de saco que a gente usa, tá bom? Ela serve para você colocar no tamanho, é como se fosse um aparador, até onde você vai com o saquinho para você poder conseguir selar. Lembrando que o saco, ele não pode passar dessa borracha para cá. Se você colocar o saquinho aqui e só fechar, ele não vai fazer o vácuo, não vai fazer. Por quê? Porque ele precisa retirar todo o oxigênio que vai estar dentro do saco, né, do saquinho. Então, essa borracha, ela serve para ajudar na hora que ela for absorver o vácuo, tá bom? E essas travinhas, elas servem justamente para você ter a marcação certinha de onde vão as duas pontas do saco. Que eu vou mostrar. Tá vendo? Você vai colocar o saco assim,
e aqui. Entendeu? E na lateral ele não pode ultrapassar essas bordas. O saco, a boca do saco, para poder manter o vácuo e fazer o selamento, ele tem que estar aqui, ó, para fazer o vácuo. Essa parte aqui, ó, é aonde faz a parte da selagem, ou seja, depois que ele suga o oxigênio dentro do saquinho, é aqui que ele cola, que ele seca a borda uma na outra, né? Ou seja, que ele sela, ele faz o serviço de selar. Falei errado, de selar. Então, é aqui, nessa parte que ele vai estar quente. Então, ele faz o serviço de vácuo e depois sela. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui os botões, né? Então, aqui a gente tem o botão de vácuo e selar. Esse é de selar e esse é de pulso vácuo. Ou seja, a gente quase não vai usar o pulso vácuo, porque ele só faz o vácuo, né? Ele não sela. E esse aqui só sela. A gente vai usar mais, pelo menos eu uso mais vácuo e selar, né? Que ele já tira o ar e sela. E o de selar. Eu vou mostrar pra vocês as duas situações que eu já utilizei, que vocês podem estar, né, usando. Então, já mostrei pra vocês aqui os botões, o que é importante vocês observarem, né, na seladora, tá bom? Então, aqui eu tenho um rolo do tipo de saco que pode ser utilizado para essa seladora, né? Que é o saco de ranhura, ou seja, é um saco que vem todo cortado, listradinho, porque ele é próprio para poder conseguir fazer o vácuo. O tipo de saco que você pode usar na seladora, não importa a marca, mas ele tem que ter o tamanho ideal. Então, pessoal, esse daqui, ele tem 26 centímetros, né, do comprimento dele. Então, como ele é um rolo, a parte boa que eu posso medir e cortar do tamanho que eu precisar, né? Eu prefiro o rolo justamente por isso. Mas vende também o saquinho já selado e cortado, né? Eu não tenho dele porque pra mim eu acho melhor o rolo. Existem outras marcas, não só da marca da Electrolux, tem da Cetro também, tem uns que tem a cor preta com uma frente transparente. Então depende do que você estiver procurando no mercado também. Mas esse daqui, ele já serve pra gente, tá bom? De rolo eu acho melhor. Então, eu vou mostrar pra vocês alguns itens que eu já armazenei, né, na seladora, que tanto produto de higiene quanto produtos alimentícios. Um outro saco que a gente pode selar nela, ele não é um saco, é um saco metalizado, tá vendo? Eles chamam de saco metalizado. Esse saco, ele tem uma espessura de micras bem grande, ou seja, por ele ser bem grosso, tá vendo? Por ele ser grosso, a gente consegue armazenar alimento nele também por 10 anos, nesse tipo de saco de metalizado. Um exemplo é a farinha de trigo, né? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui farinha de trigo e nela eu usei o absorvente de oxigênio, né, dentro dele. E aqui, ó, eu fiz o processo de selagem, né, só selar, porque nesse tipo de saco ele não faz vácuo, ele só sela. Então, o que você faz? Você precisa escolher um conservante, né, para poder colocar para conservar o alimento, né? Ela só fez o serviço de vácuo, né, com esse tipo de saco, que é o saco metalizado, tá bom? Você pode usar a folha de louro, se for a farinha de trigo, pode armazenar a farinha de mandioca. Outro alimento que eu já armazenei também, aqui ó, é o leite integral, tá bom? E aí eu coloquei um sachê, né, de absorvente de oxigênio, e foi aquele AO de 300 centímetros cúbicos, tá? Foi o que eu usei. Aqui ele tá selado, porque se a gente manter ele aberto, ele estraga, tá bom? E esses dois alimentos
eu considero alimentos mais sensíveis. Então, eu prefiro usar o saco metalizado ou garrafa PET no caso da farinha de trigo. Já o leite, não. O ideal é armazenar ou na própria embalagem. E aqui eu já fiz o teste outras vezes, armazenei no saco metalizado e deu super certo, tá bom? Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui alguns itens que a gente pode armazenar e aonde você tem que guardar esses alimentos, né? Ou que você armazena com a seladora. Esse tipo de saquinho não pode usar alimentos que sejam mais pontiagudos. Um exemplo disso, não dá para armazenar arroz, não dá para armazenar macarrão com esse saco, porque ele fura, esses alimentos furam, né, o saquinho. Eu vou mostrar para vocês como eu guardo, né? Aqui é um balde daqueles de manteiga mesmo, tá? Que eu adquiri na padaria. Então, nesse aqui eu armazeno itens de higiene. Vou mostrar para vocês aqui. Então, o que eu armazeno aqui, ó? Eu armazeno, ó, absorvente feminino, né? Como ele não tem validade, eu coloco a quantidade, né? E identifico que é. Você pode armazenar cotonete. No meu canal tem alguns vídeos mostrando alimentos e produtos de higiene, como foi que eu fiz. Não tem validade você armazenar esse tipo de produto. O algodão também não tem validade. O bom do algodão é que, por ele não ter validade, você pode fazer em pequenas quantidades, né? Não precisa entrar no rodízio. E aí o que eu fiz? Eu distribuir em pequenas quantidades, né? Às vezes você quer usar só um pouquinho, 5 unidades, 10 unidades, então para não ter que abrir a embalagem inteira, eu preferi fracionar, né? Às vezes vai ajudar alguém, não tem, acabou, na emergência você usa. E aqui os desodorantes também, eu não preciso selar, esses aqui entram no rodízio, no caso eles não tem como colocar na seladora, tá bom? Mas é porque eu coloco produtos de higiene todos juntos. Aqui são sabonetes, ó. Então, os sabonetes eu tento colocar eles em quantidades menores, né? E assim, ó, tá vendo? Eu coloco a data, né? Que eu armazenei, né? A partir dessa data eu posso contar 5 anos, né? E é isso. Os alimentos não podem ser misturados com os produtos de higiene, viu, gente? Porque lembra que o sabonete, ele tem um cheiro, tá até com cheirinho do sabonete aqui. Então, vocês não podem colocar os alimentos junto com produtos de higiene, tá bom? Vocês procurem colocar em embalagens separadas. Esses daqui, gente, eu uso nesses baldes de manteiga porque eles são resistentes e esses quadrados, eles são bons porque dá pra você empilhar eles, né? Então, assim, pra caber mais coisas, né? E agora a gente vai passar para a parte dos alimentos, né? O que eu armazeno. Essa é mais pesada. Aqui. Então, aqui nesse balde, o que eu vou ter aqui? Então, miojo, tá vendo? Você vai colocar, eu escrevi com aquela caneta pincel, eu coloco o sabor do miojo, a data de validade e o ano que eu armazenei, né? No dia que eu armazenei, então, aqui ó, 27 de fevereiro de 2024, a validade do miojo, 27 de 8 de 2024. Porém, ele dura 5 anos, né? Aqui em casa a gente não consome muito miojo, mas no momento de necessidade, isso aqui vale ouro, né? Então, aqui, ó, outro alimento que a gente gosta também é biscoito de água e sal. Então, assim, eu tinha colocado a etiqueta de papel, mas realmente eu achei mais viável escrever. Então, quando vocês forem colocar, é melhor vocês escreverem, porque elas nem saem, aquela caneta que não sai, né? Aquela caneta piloto. Então, aqui a gente pode armazenar biscoito de água e sal, armazenar. Aqui em casa a gente não consome café.
E como a gente gosta esse grão, que é a cevada, então eu armazenei cevada também, a vácuo, né? E esses alimentos duram 5 anos, tá bom, gente? Então vocês podem escrever no caderno de vocês. Tem que ter um caderno para ter planejado bonitinho, né? Esse aqui é mais biscoito. Armazenei também. Esse aqui é sal grosso. E um item que eu amo muito, de paixão, é a rapadura. Então, a rapadura, ele é um alimento que ele não tem validade. Na verdade, a rapadura não tem. Ele é açúcar. E ele é um açúcar saudável. Então, assim, ele tem que ser mantido fora de umidade, né? Sem estar úmido, longe da água. Então, como ele tá aqui no vácuo, aqui é a perda de vista mesmo, né? Só observar se o saco não furar ou acontecer alguma coisa que perdeu o vácuo. Aí a gente tem que abrir para consumo, tá bom? Outro alimento que eu já armazenei aqui, feijão. Então, Natália, mas você disse que o grão, né, não pode armazenar, não. Não pode armazenar, presta atenção, os grãos que são pontiagudos, que nem o arroz, o macarrão, apesar que o macarrão não é grão. Mas o arroz, ele fura esse saquinho, tá bom? Como o feijão é arredondado, você pode armazenar na seladora também. E todos os itens que têm vencimento, eles entram com 5 anos de validade, tá bom? Esses tipos. Então, pessoal, foi lavar as mãos, né? Com água e sabão, colocar a touca também. E aqui eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o processo de armazenamento, né? Sem vídeo rápido. Que a maioria dos meus vídeos eu acelero um pouco, né? Pra vocês verem as técnicas que eu uso, como é. E aqui, tem gente que usa aquela luvinha, né? Transparente. Se você lá higienizar a sua mão bem lavada na técnica correta, com água e sabão e passar o álcool a 70, já resolve também, tá bom? Que o procedimento tem que ser o mais limpo possível, tá? Não tem como ser estéril, né? Porém, a gente faz o processo de higienização. No caso, hoje aqui eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço para armazenar alguns itens. Então, eu separei um item de higiene, né? Então, o que que eu faço? Vamos armazenar o sal. Eu coloco o sal, né, assim, no saquinho, né? Vou olhar aqui, ó, mais ou menos o tamanho. Como eu vou utilizar, né, o sal na seladora, assim, ele tem validade de 5 anos, gente. Aí você vai falar assim, você fez um vídeo e no vídeo ensina que não tem validade o sal. Sim, na garrafa PET. Agora, nesse tipo de embalagem, o sal, 5 anos, tá bom? Dura 5 anos. Nossa, a tesoura tá horrível. Então, pessoal, bora lá. Eu tive que ir ali buscar outra tesoura, porque aquela ali tava ruim. Então, aqui eu vou medir mais ou menos, ó, 3 dedos aqui, pra gente poder ter espaço, né? 3 dedos aqui, ó, depois do alimento. Vou cortar o saquinho da seladora. O que você vai fazer? Você vai abrir sua seladora, né? Como o saco, ó, quando é o rolinho, ele vem aberto dos dois lados, né? Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai fechar um lado, né? Como é que eu vou fechar esse lado? Vai selar. Então, aqui, ó, você vai colocar em cima daquela barrinha. Aqui, ó. Aqui faz a função de selar. Você tem que apertar dos dois lados até você ouvir o clique, viu? Aí, ó, o que você vai fazer? Vai apertar a função selar, tá bom? Ela vai acender essa luzinha azul
E quando ela desligar, vai estar pronto, porque aí você já selou, tá bom? Então, quando ela desligar aqui, isso, ó, ela desligou, tá vendo? Aí eu vou abrir para destravar na lateral, né? Tá aqui, ó. A gente olha direitinho, vê se selou, olha, selou bem, tá bom? O outro lado que está aberto, o que eu vou fazer? Vou despejar o alimento. Então, aqui, sal. Quando você faz o processo de vácuo, né? Quando você sela o alimento com vácuo, você não precisa utilizar nenhum conservante, tá? No caso aqui do sal, o sal ele já é um conservante. Mesmo assim, não precisa. Qualquer outro, se fosse farinha, outro alimento, a vácuo, não precisa. Agora você viu, ó, arruma o sal, você vem aqui, ó, coloca na seladora. Lembra que eu mostrei pra vocês aqui, ó, que tem duas travinhas? A borda do saco tem que entrar aqui, porque toda essa borracha preta precisa vedar pro oxigênio sair, que agora a gente vai fazer a função vácuo seladora, tá bom? Então, bora lá. Coloquei aqui no saquinho, seguro. Lembra, vou fechar, vai estralar dos dois lados, tá bom? Ajeita aqui. E aí você vai apertar o primeiro botão, vácuo and seal, que é vácuo seladora, né? Seladora, o primeiro botãozinho. Estão vendo aqui, ó? Ela já tá sugando todo o oxigênio de dentro do saco, tá vendo? Ó. Esse processo aqui, quando fica as duas luzes acesas, quando essa primeira tá acesa, é porque ele tá fazendo vácuo, tá tirando o oxigênio. Quando ele tira todo o oxigênio lá de dentro, ele desliga e depois já faz selagem. Olha, ó, já fez. É rapidinho. Tá vendo? Rapidinho. Então, olha só. Observe, o alimento ele vai ficar bem duro, tá bom? Porque ele tira todo o oxigênio de dentro, ó. Tá vendo? Então, é aqui a gente vai separar aí. Agora, a gente vai armazenar aveia em flocos finos. E aqui em casa, o meu marido gosta muito de aveia. Então, como é só ele que gosta muito, eu não armazeno uma quantidade muito grande, né? Você sempre tem que armazenar aquilo que a sua família consome, tá, gente? Aqui eu já deixei cortado um saquinho, né? Eu vou só fazer aqui a selagem dele pra gente poder fazer o armazenamento da aveia. Então, olha só, eu aperto só selar, tá bom? Eu só vou apertar vácuo seladora quando eu tiver o alimento já aqui dentro. Pronto, já selou, ele apaga a luzinha, tá bom, gente? Agora a gente vai vir aqui, vai colocar a aveia, né? Não é muita, como eu falei pra vocês que aqui em casa tem uma passando. É corteiro muito grande, nem precisava ser tão grande. A gente pode até cortar aqui. Deixa eu chamar muito grande, né? Peraí, deixa eu cortar um pouquinho. Depois eu posso usar esse saquinho para sementes. As sementes são pequenininhas, né? Eu vou fazendo semente. Depois eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Tranquilo, esse processo, tá? Vamos lá. Vácuo e seladora. Olha aí, tá vendo? Ele tirou todo o vácuo, agora ele começou a selar. A luzinha acendeu de selar, ó. Tá vendo?
desligou, acabou, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem aveia armazenada na seladora, né? Importante, identificar o que você armazenou e colocar a data, tá bom? Assim que terminar o vídeo eu vou fazer isso. Outra coisa que a gente vai armazenar agora, absorvente, tá bom? Que é produto de higiene. O absorvente, eu armazeno ele fora da embalagem grande, tá bom? E armazeno assim, ó, em quantidade menores. Então, pessoal, é o seguinte. Vamos armazenar agora o absorvente feminino. Tá? Para adiantar, eu já fui selando aqui, ó. Selei essa parte. Eu vou colocar uma quantidade de 8 absorventes, tá? Então, olha só, eu vou colocar uma medida mais ou menos assim de 8, porque esse aqui é aquele noturno, então ele é um pouquinho maior do que o outro normal. Aí, você vai fazer o seguinte, você vai medir, ó, 3 dedos, isso, 3, para poder fazer, para poder cortar. Você tem que deixar uma borda um pouco maior, para ela conseguir selar, fazer o vácuo e selar, tá bom? Senão não dá certo. Adianta. Aí aqui, ó, você vai colocar, vamos ver quantos vão caber. É importante, gente, vocês escreverem a quantidade, tá? Vocês estão armazenando, porque assim vocês sabem quanto tem ali, você pode ter o controle. Eu faço assim, como eu gosto de comprar esses pacotes econômicos maiores, quando eles vêm, eu sempre tiro um pouquinho para armazenar todo mês ali, sabe? Porque você acaba não utilizando tudo. Então, você pode tirar. Já que aqui em casa somos muitas mulheres, né? Então, eu encaixei, ó, a seladora. E aqui vou apertar a função vácuo seladora, tá? Ela já tá fazendo o processo do vácuo primeiro, nesse caso, ó. Quando essa do meio acender é porque tá selando. Tá vendo que tá no chão tudo? Isso. Tá selando. Pronto. Isso. Você vem aqui, aperta os 2 botões laterais das travas, né? Da direita e da esquerda. E aqui a gente já tem armazenado 8 unidades, né? Do absorvente. Então, eu vou pegar a caneta para escrever tudo. E daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que eu escrevo aqui. Mas não tem segredo. Você vai escrever o que é, no caso aqui, absorvente feminino. Coloca o dia e coloca a quantidade, né? Aqui nós temos 8. Aqui eu tenho 150 gramas de aveia em flocos fina. Vou colocar a data de hoje, da validade 5 anos e o nome do que é. E o sal, a mesma coisa. E depois que eu fizer isso, eu vou escrever no meu caderno de controle para poder armazenar e guardar dentro do balde. Obrigada, meu amigo. Então, aqui, pessoal, ó, vou escrever, né? Sal refinado, março de 2024, 5 anos, tá? Saúde, aveia fina, março de 2024, dura 5 anos. No caso aqui, eu vou colocar a gramatura da aveia, né? Eu coloco a gramatura.
aqui absorvente feminino. Opa. Feminino, 8 unidades. Assim. Não tem validade, então é tranquilo. E é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês, tá bom? Lembrando que os únicos alimentos que não dá para usar grão são aqueles que são pontiagudos. Você pode usar na seladora, você pode chá, todos os tipos de farinha, né? Farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de arroz, cevada, café em grão, tudo, praticamente todos os grãos, com exceção dos que são pontiagudos, porque pode furar o saquinho, tá bom? E é isso. Obrigada.